Fala aí, Nação Azul de Boa, eu sou Daniel Angelim, bora mais uma vez falar um pouquinho de Cruzeiro aí, pois é o que interessa. Desde já pedir para você deixar aquele like no vídeo aí, se inscrever no canal e sentir-se à vontade para usar os comentários para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que assim a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, beleza? Pessoal, acho que não dá para negar que até aqui o André Mazzuco vem desempenhando um papel muito bom desde que chegou no Cruzeiro, né? A gente se sentia um pouco abandonado com relação a esse diretor de futebol, um papel não bem exercido pelo David, pelo próprio Ricardo Drubsky, só que desde que o André Mazzuco chegou, ele deu uma nova esperança para nós torcedores de que um trabalho bom poderia ser feito e até aqui, assim, ele vem fazendo. Ele está sempre aí atento aos nomes interessantes que tiveram um bom desempenho nessa Série B que acabou, e eu acho isso muito bacana. São jogadores jovens de potencial e, como eu sempre bato na tecla aqui, são jogadores que querem buscar o lugar ao sol, que querem algo a mais na carreira. Então as contratações do Cruzeiro vêm sendo baseadas nisso. Tanto é que chegou o Matheus Neres, o Matheus Barbosa, o próprio Alan Ruschel, que apesar do bom destaque na Chapecoense, ainda buscava atuar por um time grande como é o Cruzeiro. Então, essas contratações até aqui têm sido muito boas, assim como o trabalho do André Mazzuco. Só que eu não vejo o porquê desse desespero do Cruzeiro em buscar um novo zagueiro para o elenco. Tivemos a saída do Kaká, dizem que o acordo com o Manuel está bem encaminhado, o Manuel já manifestou o desejo de ficar aqui, então eu não entendo por que o Cruzeiro está tão sagaz nessa busca por um novo zagueiro, até porque o Eduardo Brock, de 29 anos, do Ceará, está chegando aqui, é apenas questão de dias para ele ser anunciado como novo jogador do Cruzeiro, ele que sequer vai disputar o fim da Série A pelo Ceará, pois já foi liberado para agilizar esse processo. Então o Cruzeiro contaria com Manuel e Ramon, que hoje é a dupla titular, tem o menino Paulo no banco, que é muito promissor, temos o Léo também, que é experiente e está no banco, temos a chegada do Eduardo Brock, e por que a gente estaria em busca de um outro zagueiro? Aí já começam a ser ventilados nomes aqui no Cruzeiro, como o Lucas Cal, que teve uma passagem pelo América, temos o Léo Realpe também, que se eu não me engano é equatoriano, e joga no Red Bull Bragantino, e também um nome do Richelli, que joga no futebol português, no Famalicão. Então são 3 zagueiros sendo ventilados no Cruzeiro aí, para que um seja contratado, mas eu sinceramente não consigo entender a busca incessante do Cruzeiro por outro zagueiro, uma vez que nós temos todos esses disponíveis no elenco e já chegou o Eduardo Brock para suprir a ausência do Kaká, que foi vendido ao Japão. Então o trabalho tem sido muito bom até aqui, mas eu pondero algumas contratações, ou pelo menos intenção de contratar, como a de um novo zagueiro, e também dessas contratações todas que chegaram. Eu não entendi o porquê do Felipe Augusto ter vindo para o Cruzeiro. Pode ser sim que foi uma indicação do Felipe Conceição, que ele gosta do atleta, que tem confiança nele, mas sinceramente eu não curti muito o nome do Felipe Augusto. Acho que foi uma contratação em vão, sem necessidade, apesar de ser um setor que a gente precisa de um bom jogador ali, mas eu pelo menos particularmente não enxergo no Felipe Augusto um bom nome para compor esse elenco do Cruzeiro, mas tomara que eu queime minha língua, que ele vá muito bem. Mas o que eu quero dizer aqui é que o Cruzeiro vem muito bem nesse setor do diretor de futebol. André Mazzuco vem fazendo um trabalho excelente até aqui, mas, na minha opinião, já começam a ter alguns pontos aí em que há discordâncias nesse planejamento do Cruzeiro, como, por exemplo, essa busca incessante por um outro zagueiro, que eu, pelo menos, não vejo necessidade, uma vez que o Cruzeiro, direto e reto, consegue revelar bons jogadores da posição. Então, um trabalho muito bom até aqui. Vale muito a pena citar também o acordo que o Cruzeiro conseguiu fazer com o Zé Eduardo, que tinha acionado o clube na justiça. Ele pleiteava aí algo próximo de 2 milhões de reais e o acordo saiu. O Cruzeiro vai pagar o Zé Eduardo aí em atrasados 34 mil reais apenas. Então, uma ação a menos na justiça de 2 milhões e o jogador reintegrado ao elenco com a esperança de ser reaproveitado, e o Cruzeiro tendo que arcar apenas com 34 mil reais. Então é mais uma vitória do Cruzeiro, do André Mazzuco aí nessa gestão entre jogador e clube. Foi mais um ponto positivo. E o Zé Eduardo, que foi tão cobrado pela torcida para com que a comissão técnica do Cruzeiro desse uma chance ao menino, e aparentemente essa chance
vai acontecer agora nesse Campeonato Mineiro, para a gente ver de fato se dentro de campo ele tem ou não condições de vestir a camisa do Cruzeiro, até porque a gente não sabe, né, se ele é bom de bola assim mesmo, se foi apenas um flash que ele teve no Vila Nova e lá no América de Natal, marcando acho que 9 gols em 10 jogos, uma média excelente. Então vamos ver se com a oportunidade que ele deve ter aqui no Cruzeiro, se ele consegue repetir essas boas atuações e nos ajudar, pois vai ser muito importante, né? E uma coisa que tem me preocupado bastante, que eu vou ser bem honesto com vocês, é a situação do Orejuela, que não se define, não se resolve. O Grêmio era muito interessado e não deu negócio. Depois havia boatos que o Flamengo estava muito interessado e o Rafinha muito provavelmente está sendo repatriado pelo Flamengo, aquele mesmo, Rafinha, lateral direito. Então o Cruzeiro vai ficando sem opções para vender o Orejuela. E aí começa a surgir boatos que o Milionários, time aqui da América do Sul, está interessado no Orejuela, mas esses times não têm poder aquisitivo bastante para comprar um Orejuela, pelo menos. Começa a surgir uma sondagem do São Paulo, que eu já vejo como mais interessante. Boatos que o Juan Fran não vai ficar por lá. Estão querendo desligar o Daniel Alves do São Paulo também. Então, com certeza, abriria uma vaguinha na lateral direita. E o São Paulo é um time que tem um poder aquisitivo bom, muito bom, apesar do momento financeiro complicado. Então, eu acho interessante essas sondagens para dar uma valorizada no jogador, mas eu já começo a duvidar se o Cruzeiro vai conseguir de perto os tão sonhados 20 milhões pelo Orejuela, que era o valor fixado lá no negócio com o Grêmio. Então eu acho que essa situação tem que se resolver o quanto antes. O jogador aparentemente não quer jogar a Série B de forma alguma. Então, para jogar no Cruzeiro tem que ser o cara compromissado e que queira vestir a nossa camisa. Se não quer, tchau e benção, mas torço muito para que o Cruzeiro consiga contornar essa situação, que o André Mazzucco mais uma vez aí desempenhe um bom trabalho, como ele vem fazendo num contexto geral até aqui, mas seria uma vitória muito grande o Cruzeiro conseguir negociar o Orejuela o quanto antes por um valor justo, até porque nós temos salários atrasados, aí são vários meses já, tem uma dívida que nos impede de registrar novos atletas, então o Cruzeiro precisa colocar um ponto final nessa situação do Orejuela e tomara que aconteça o quanto antes, para que a vida financeira do Cruzeiro fique um pouco mais saudável e que aí sim a gente comece o ano em condições de brigar por algo a mais na temporada, até porque não dá mais para protelar o sucesso dentro e fora de campo do Cruzeiro. E eu queria saber a opinião de vocês. Vocês acham que o Cruzeiro está precisando de contratar mais um zagueiro ou os que nós temos no elenco hoje são suficientes, pelo menos para o início de temporada? O que você acha também sobre essa situação do Orejuela? Se está demorando demais, se vai conseguir vender bem ou não? Use os comentários aí para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que assim a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor. E se você chegou até aqui, deixa o like. E também, para dar aquela força para a gente, se inscreva no canal e sinta-se à vontade para interagir comigo aí, beleza? Fico por aqui, um abraço, tamo junto, é nóis.